Shalom, meus irmãos, graça e paz, aqui pastor Ilmar Sattler César. Falamos ao vivo aqui de estado de Leiria, da cidade de Caldas da Rainha. Sou aqui pastor titular da Igreja Assembleia de Deus Fogo para a Europa, ADEF, igreja fundada e dirigida pelo pastor Abraham Robson Ferreira, já tem 13 anos de vida. Estamos caminhando para 32 igrejas já, 6 países aqui da Europa, um país da África. E também falamos pelo Centro de Excelência da Educação Cristã, que é o nosso seminário aqui da ADEF. E pelo Centro Bereshit de Cultura, que nós fundamos no Brasil em 1992. E temos gravado todas as aulas, as aulas do curso básico e intermediário de teologia no nosso canal no YouTube, Seminário Teológico Bereshit. E temos também um canal sobre Cantar em Salomão, para o curso de mestrado e doutorado, que é chamado Baú do Escriba, e o nosso canal que abrimos aqui na Europa, Ilmar Sattler César, que estamos gravando as aulas desses novos cursos de especialização e também dos comentários aos livros da Bíblia. Nós estamos trabalhando aqui a aula do curso de especialização bíblica em Êxodo, Pentateuco Êxodo, segundo livro da Bíblia, e a matéria chama Altar de Bronze e Pia de Bronze. Essa é a quarta aula. Na aula passada nós começamos a falar sobre a ocorrência dos altares no Velho Testamento, citando vários deles. Vamos continuar hoje. Paramos na última aula no altar de Jeroboão, que tinha feito um em Dan e outro em Betel para concorrer com o templo, né, onde tinha o altar oficial. Agora achamos também o rei Acabe, o rei perverso de Israel, filho de Onri, que governou por 12 anos. E esse Acabe, mas Onri tem uma coisa importante, ele construiu a cidade de Samaria, comprou um monte de Semer e fez a capital, Samaria. Esse Acabe fez um altar para Baal, esse primeiro rei 16:32, mas também nós encontramos um profeta Elias com um altar lá no Carmelo, 1 Rei 18:26, e lá ele reparou o altar do Senhor Yahvé, 1 Rei 18, vocês sabem da história, pediu fogo do céu, desceu e queimou o holocausto e mataram os profetas de Baal e de Azera. Depois temos o altar de Acais, esse Acais era um rei perverso também, né? Ele vai ser o pai de Ezequias, esse Acais é o pai mais novo da Bíblia, ele foi pai com 11 anos. Ele é o campeão na área de geração de filho, né? E então nós temos Jotão gerou Acais. E o rei Acais foi perverso, terrível, ele fechou o templo, ele despedaçou os objetos, os instrumentos do templo. Ele pegou e foi em Damasco, recebeu o rei Tiglat-Pileser da Síria, fazer acordo com ele. Chegou lá, viu um altar lá e mandou a cópia para o sacerdote Urias fazer um. E tirou o altar de bronze do lugar que ele tinha e colocou no norte do templo. Falou, vai sacrificar agora, todo mundo é nesse aqui. Segundo livro de Reis, capítulo 16, versículo 10 a 11. Despedaçou os utensílios do templo, segundo Crônicas 28 e 24. E o altar de bronze ficou escanteado, ficou fora de ação. Depois Manassés, que vem a ser filho de Ezequias, neto de Acais, edificou altares em todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa de Yahvé. E esse foi mais terrível ainda que esse avô dele, Acais. Acais gerou Ezequias, aqui é Manassés. E esse Manassés foi o rei que mais reinou, 55 anos. Mas depois Deus levantou o neto dele, porque Manassés gerou Amon e Amon gerou Josias. Esse neto dele fez uma limpeza geral. Foi a maior reforma já vista em toda a história de Israel. Muito desculpa. No 18º ano, ele começou essa reforma do governo dele e acabou e derrubou o altar para tudo quanto é mais. Até o altar de Betel feito por Jeroboão, ele acabou com ele. Ele derrubou. Ele derrubou os altares de Acais, de Manassés, dos outros reis de Judá e ainda o altar de Betel. Também os altos defrontes de Jerusalém, a mão direita do monte da destruição, edificado por Salomão, a Astarote, a Quemosh, a Milcom. Ele destruiu tudo, foi a maior limpeza de altares, foi o maior derrubador de altares da Bíblia Sagrada, esse aqui. Se Balaão é o maior construtor de altares, mas Balaque fizeram 21, esse é o maior destruidor de altares, não sei quantos destruiu. A história dele está em 2 Reis, capítulo 23, versículo 12 a 14, 15 e 16. Antes disso, voltamos para falar de Asa, que renovou o altar de Yahvé, em 2 Crônicas 15 e 8. Lembrando que Salomão gerou Roboão, Abias, a Asa. Então ele vem ser neto de Roboão. Foi um rei piedoso, um rei bondoso, que fez um grande trabalho. Josué, filho de Josadaque e Zorobabel, filho de Selatiel,
reconstruir o altar do Deus de Israel, em Esdras 2, capítulo 3, versículo 2 e 3. Quando Josué, filho de Josadac, Zorobabel, retorna no ano 538, depois que Ciro derrubou o Império Babilônico, eles chegam em Jerusalém e renovam o altar do Deus de Israel. Então nós estamos aqui registrados no livro de Esdras, capítulo 3, versículo 2 e 3. E ainda temos também mais notícias de altar, que é o altar dos céus, em Isaías 6, 6. Isaías relata que viu o Senhor sobre o alto sublime trono no ano que morreu o rei Uzias. E estava um altar lá que o querubim, o serafim, foi lá e pegou com Atenais, uma brasa, e veio e queimou a boca dele, porque falou que habitava no meio de um povo de lábios impuro e era também impuro. Temos também uma citação ao altar de bronze no Ezequiel 9, 2. E no final do livro de Ezequiel nós temos os relatórios do altar do templo milenar. Teremos um novo templo milenar. Vai ser construído um templo agora, quando o anticristo toma posse depois do arrebatamento, vai ser derrubado esse templo e vai ser construído então outro templo, que é o templo milenar. Esse está lá em Ezequiel 41, 22. As medidas lá é 2 por 2 por 3. Então veja que é uma medida bem menor, né? O outro era 5 por 5, o de Salomão era 20 por 20, esse aqui é 2 por 2. Também encontramos altares em Oséias 6 vezes, em Amós 4 vezes, em Joel 2 vezes, Zacarias 2 vezes e Malaquias 3 vezes. No Novo Testamento, Jesus no Sermão do Monte fala sobre o altar e a questão da oferta no caso do seu irmão que tem algo contra você. Mateus 5, 23 e 24. Jesus também falou sobre jurar sobre o altar e sobre a oferta do altar. E ainda pergunta, qual é a maior, a oferta ou o altar? Mateus 23, 18 e 19. E também temos Jesus relembrando o episódio do assassinato do filho do sacerdote Joiada, que criou o rei Joás, que era filho de Acasias, filho de Jorão, filho de Josafá, filho de Asa. Então esse Zacarias foi morto pelo rei, ele foi criado como irmão do rei Joás. Mas o Joás era tão perverso que o dia que o Joiada morreu, que era o mentor dele, morreu, ele virou a casaca. Ajuntou com o pessoal do erro e matou o próprio irmão de criação dele, que era Zacarias. E matou entre o altar e o santuário. Então matou entre a tenda da congregação, que é o chamado santuário, e o altar, quer dizer, perto da bacia de bronze ele matou. E Jesus citou isso, fez questão de citar, um fato público e notório. E para encerrar, temos os altares, ainda continuamos aqui no Novo Testamento, o altar de Paulo ao Deus desconhecido em Atenas, Atos 17, 23, ele vai andando em Atenas e acha lá um altar ao Deus desconhecido. Depois Paulo afirmando que os sacerdotes comem do altar, 1 Coríntios 9, 13, 1 Coríntios 9, 13 e 10, 18. Em Hebreus também tem citações de altar. Tiago também cita Abraão e o sacrifício lá que ia ser feito lá no altar de Moriá. E por fim o altar do Apocalipse. Desculpe. Essa que é a vantagem da aula ao vivo, né? Você pega até os espirros do professor. Apocalipse 6, versículo 9. Tem um altar debaixo da qual as almas que foram mortas pelo amor da palavra e pelo testemunho estão clamando. O altar do capítulo 11, 1, mandando medir o templo de Deus e o altar que nele adoram. Em Apocalipse 14, 18, tem um anjo de fogo que sai do altar. E Apocalipse 16, 7, o anjo do altar dizendo, na verdade, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. Então essas são as citações de altares no parte final do Velho Testamento e no Novo Testamento. Ficamos por aqui. Tchau, tchau. Fica na paz.